Olá, pessoas que seguem meu canal. Vocês não são muitas pessoas. eu, bom, eu desde dezembro de 2017 eu estou estudando para o concurso público, para o cargo de delegado, e eu tenho assistido várias aulas de direito penal, inclusive do professor Eduardo Fontes, que é o delegado da Polícia Federal, que dá aula no CERS, e também do professor Rogério Sanches, e também do irmão dele, Alexandre Sanches, que é professor de criminologia. E eu ando comprando alguns livros, né? E esse aqui, tipo, Raul Eugênio Zaffaroni, né? A Questão Criminal, um livro escrito por Raul Eugênio Zaffaroni. Na verdade, é uma coletânea de artigos. Então, assim, não é um livro técnico, é um livro divertido, né? É um livro do tipo assim, Raul Eugênio Zaffaroni é um magistrado, né? Se você fosse na maior parte dos lugares do mundo, quando você encontrar um magistrado, normalmente ele vai ser uma pessoa muito culta, né? Raul Eugênio Zaffaroni é um culto, né? É um culto, mas ele é um culto um pouco mais culto que os outros, porque ele é um magistrado na Argentina e ele foi convidado para ser um magistrado na Corte Internacional de Direitos Humanos da América Latina. Então, tipo, ele é um magistrado de uma corte internacional. É muito interessante. O discurso dele é muito interessante. A piada da pessoa culta, ela é mais do que simplesmente diversão. Ela é cultura, né? Então você aprende coisas. E ele mostra isso assim, só a sutileza do mestre, né? Do tipo, ele é muito bom. Tipo, e esse livro não é um livro técnico de direito. Ele é um livro assim, fala, olha, vamos explicar a etiologia do crime, e isso ele vai explicar o nascimento da sociologia e da criminologia. E ele vai explicar principalmente o discurso do poder punitivo, né? O poder punitivo é a chave do poder do mundo, né? Os romanos exerceram um poder punitivo, a Alemanha nazista exerceu um poder punitivo, os Estados Unidos, como o grande império do nosso tempo, exerce um poder punitivo, né? E existe poder punitivo prudente e existe poder punitivo abominável, né? Ou seja, a Alemanha nazista estaria aí de maneira exercendo um poder punitivo que é abominável, né? A partir de uma estratificação, de uma solidificação hierárquica da sociedade que levou ao fim daquela sociedade, né? O Terceiro Reich foi destruído. Hitler, depois que ele viu o serviço que ele fez, ele deu um tiro na cabeça e falou: caramba, foi muito horrível, né? E ele puniu, ele exerceu o poder punitivo, né? Ele matou 4 milhões de judeus em câmara de gás, né? Tipo, veja o tipo de poder que isso levou, né? Mas ele explica, tipo, as origens do nazismo na política criminal, né? Ele explica, por exemplo, por que um cara chama Herbert Spencer, né? Que era um ferroviário e escreveu um livro a respeito de racismo, foi fundamental para a Segunda Guerra acontecer do jeito que aconteceu. Eu não sabia disso. Do tipo. E aí você encontra um argentino culto, né? Argentino culto é esse que Raul Eugênio Zaffaroni, né? E ele chega e fala: é assim que é, né? Por que que é? Ele explica, sabe? Ele faz mais do que a simples criminologia, como tendo objeto, né, o autor, a vítima, o delito e o meio de controle social, né? Ele explica bem mesmo as sutilezas atrás dessa questão toda. E ele faz isso num diálogo totalmente informal. Totalmente. Tipo assim, isso aqui, esse livro ele foi uma coletânea de artigos escritos no jornal para pessoas, para um argentino rico e culto em algum lugar lá sei lá, de Córdoba, né, ou de Buenos Aires, sentar-se no domingo, abrir o jornal e falar: olha como esse Zaffaroni aqui é um sábio, né? E era para se divertir, era só um artigo no jornal,
né? E o que que ele fez? Ele fez uma coletânea, né, desses 25, acho que foram 25 artigos que ele escreveu nesse livro. E essa coletânea deu umas 250 páginas, mais ou menos, umas 300 páginas. Nossa, é muito melhor do que o Manual de Criminologia Crítica do Alessandro Barata. E traz conteúdo. Não é só um passeio no parque. É divertido, é didático. E eu parei tudo que eu tava lendo só pra ler isso aqui. Do tipo, toda vez que eu falo, não, agora eu vou ler alguma coisa. Eu falo, não, vou terminar esse aqui primeiro. Porque realmente ficou muito bom, né? Raul Eugênio Zaffaroni é o pai da teoria da tipicidade conglobante, né? Entre várias outras coisas. Certamente sabe discorrer sobre o conceito analógico de crime, né? Como fato ilícito culpável e punível, né? Não como eu que fico na dúvida, né? Mas tipo, ele realmente sabe, né? E, e se vocês puderem ler Raul Eugênio Zaffaroni, esse livro, A Questão Criminal, é muito bom. Pra mim, assim, nota 10, uma escala de 0 a 10. Pra mim ficou um dos melhores livros de direito que eu já li até hoje. Apesar que ele não é um livro técnico, ele é um passeio no parque, ele é feito para você se divertir, mas é muito conteúdo também, sabe? Tipo, você consegue aprender mais se a coisa for didática e se o compromisso for com o saber num sentido mais profundo e não com apenas uma decoreba para concurso público, né? Ele está escrevendo isso aqui depois que ele estava lá no alto, né? Depois dele escrever manuais de 1000 páginas, né? Sobre a parte geral do Código Penal brasileiro, inclusive, né? De país estrangeiro. Então, assim, ele escreveu em espanhol, escreveu em português de maneira totalmente fluente, né? E ele merece o assento que ele tem, né? Por isso que os meritíssimos, os juízes têm mérito, né? Vem de meritíssimo, essa ideia de meritíssimo vem de mérito, né? E ali você vê realmente alguém que tem mérito, né? Grande escritor, Raul Eugênio Zaffaroni.